É isso aí, pessoal. Estamos on. Para quem não me conhece, eu sou o Rafa, sou aqui da equipe da Dil, vou ser o host de vocês hoje aqui. E hoje vamos ter uma mentoria muito legal aí em parceria com o Banco Pan, com uma expert muito legal, que é a Grazi, que vai trazer um conteúdo incrível sobre pirâmides e teste TDD. Então, vou chamar aqui nossos convidados. Boa tarde, Grazi. Boa tarde, Vitor. Sejam bem-vindos aí. Gente, a Grazi, que é Ai, a nossa pessoal. expert hoje, que vai estar falando com vocês aí sobre esse conteúdo bem bacana que a gente vai ter. Então, boa sorte aí, boa aula. Valeu. Beleza. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Grazi, trabalho aqui no Banco Pan. Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre teste, né? Sobre pirâmide de teste, TDD. Como eu falei, né? Sobre pirâmide de testes, TDD, mas também vou falar um pouco sobre o que é o teste, qual a importância do teste. Eu não vou entrar muito no lado técnico, né? Mostrar uma automação de testes nem nada disso. É muito mais uma visão de como funciona o teste e como o teste ajuda o time de desenvolvimento como um todo, tá? Então, ali, é mais um papel que a gente tem em todo o desenvolvimento e ciclo de vida do software. Falando um pouquinho aqui sobre mim, né? Eu sou a Grazi, eu tenho 28 anos, sou geminiana, penso em mil coisas ao mesmo tempo, talvez por isso que eu fale tão rápido, né? Porque é muita coisa ali na cabeça ao mesmo tempo. Eu tenho 11 anos na área de tecnologia, né? Comecei bem novinha, com 17 anos, e desses 11 anos são 10 anos atuando na área de qualidade de software, tá? Eu entrei como estagiária ali na parte de suporte técnico, service desk, e aí migrei de carreira bem no comecinho, com o papel ali de executora de testes, operadora de testes, que é o começo da profissão do QA, e fui evoluindo de carreira. Mas toda essa minha carreira eu construí dentro do mercado financeiro. Então, são 2 anos aqui dentro do Banco Pan, mas os outros anos de carreira também foi trabalhando em instituições financeiras, então construí toda a minha carreira nesse mercado. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de TI e tenho um MBA em gestão de negócios e inovação de mercado. Não é um MBA técnico, não é na área de tecnologia, eu optei aí por seguir por um outro lado no MBA, porque é um lado que complementa, né? A nossa visão não tem que ser só técnica, não tem que ser só no código, não tem que ser só no desenvolvimento, a gente tem que pensar no ciclo de vida como um todo. Então, para mim foi muito importante, agregou muito e ajuda muito também aqui no dia a dia, mesmo na minha atuação técnica com o pessoal. Nas horas vagas aí eu estou sempre lendo, e pode parecer que assim, tá lendo sobre livros de tecnologia, né? Tá agregando conhecimento, mas não, nas minhas horas vagas eu estou lendo 90% do tempo romances e romances de época. É uma coisa que eu realmente amo. Posso ficar tranquilamente o mês inteiro sem assistir televisão, mas eu não consigo ficar sem ler. É um vício mesmo que eu tenho aqui. E planejar viagens, né? Tipo, viajar não dá para viajar sempre, mas planejar eu tô planejando o tempo todo, é um hobby. Acho que se fosse pensar ali, o que você trabalharia? Uma segunda profissão. Eu acho que seria organizando viagem, que é uma coisa que eu amo mesmo. Estou deixando aqui para vocês o meu LinkedIn. Acho que as pessoas que estão se inscreveram no Bootcamp também recebeu isso, né? Algumas pessoas já me adicionaram por lá, me adicionem também. Se quiserem bater um papo sobre carreira, sobre como que foi toda a minha carreira em testes, alguma dúvida bem específica que a gente não conseguiu falar aqui, algo que vocês tenham dúvidas, mas eu não consigo ajudar, que eu possa correr atrás lá para frente, pode me chamar. Eu vou responder a todos aqui. Estou muito feliz com todas as pessoas que já falaram comigo e estou aberta aí para todo mundo, tá bom? Vou começar aqui falando um pouquinho sobre a nossa agenda. Então, eu vou falar aqui sobre o que é o teste de software com vocês, tá? Qual que é a importância do teste de software e os tipos de teste de software. Porque apesar da gente falar sobre o TDD e a pirâmide de testes aqui dentro, eu acho importante que vocês conheçam um pouco também a introdução, né? Eu estou entendendo aqui que algumas pessoas já estão bem avançadas no Bootcamp, algumas pessoas aqui já trabalham com tecnologia ou já tiveram algum tipo de vivência, mas a gente também tem muitas pessoas que não conhecem nada, né? Estão ali começando. Então, eu vou falar ali bastante a introdução do que é o teste de software para vocês e os tipos de teste. Depois a gente migra para eu explicar o que é o TDD, o BDD, né? A diferença que a gente tem entre o TDD e o BDD. Migramos ali para a pirâmide de testes, explicar para vocês como que funciona a pirâmide, a importância da pirâmide, da gente priorizar os testes conforme a pirâmide, tá? E eu termino dando algumas dicas sobre certificações que a gente tem de testes e alguns links que podem ser úteis para vocês aqui no dia a dia, beleza? Qualquer dúvida pode escrever e o pessoal me passa por aqui. Então vamos começar, gente. O que é o teste de software e a sua importância? O nome já diz tudo, certo?
É um teste. Então, a gente vai fazer o desenvolvimento e a gente precisa testar que aquele desenvolvimento ele funcionou. Então, ele vai validar o sistema e a aplicação. Né? Então, desde ali da nossa etapa de criação até a implementação. Então, a gente começou o desenvolvimento, ou então o PO chegou para a gente, né? A pessoa de produtos, o nosso usuário, falou o que ele precisa, qual que é o desejo dele. A gente vai começar ali a criação, aí a gente vai fazer os testes, pensar nos testes, como que a gente vai validar, né, toda a funcionalidade, desde um teste mais simples até um teste mais complexo, né, até a implementação, né, quando isso vai para a produção e o nosso usuário final ele utiliza. Então, o teste é validar que realmente aquilo que o usuário final quer foi implementado corretamente. Os nossos testes eles têm que cobrir o máximo de combinações possíveis. Então, assim, a pessoa desenvolveu um botão sair. Aí a gente pensa, super simples, né? É só um botão sair, vou validar que esse botão sair está funcionando. Mas a gente tem várias outras funcionalidades ali por trás que a gente tem que cobrir. Se eu clico nesse botão sair, para qual tela que ele vai? Se deu alguma falha na tela, o que ele vai acontecer? Qual que é a cor desse botão sair? Né? Então, assim, tem toda uma validação completa que a gente faz e o teste ele tem que abranger todas as combinações, né? O máximo de combinações possíveis, né? Porque a gente fala todas é o infinito. Então, o máximo que for possível. E a gente tem a abertura de bugs e correções. Então, qual que é o quando a gente testa, quando a gente faz o teste, a gente encontra erros, né? A ideia mesmo é que a gente teste para que não tenha erros para o usuário final. Então, se a gente encontrou algum erro no momento do teste, a gente precisa abrir um bug. Vocês vão ouvir muito isso no desenvolvimento, né? Ah, a gente tem tantos bugs abertos, ou então a gente está sem nenhum bug. Então, tudo isso, né? A correção do bug, a gente abre o bug para o desenvolvedor realiza a correção desse bug, e aí o testador, a pessoa que está testando, que pode ser um outro desenvolvedor, Ó, eu vou ler para vocês, tá? Eu vi aqui que a letra tá um pouquinho clara, então eu vou lendo os tópicos também, tá? Então pode ficar tranquilo que o que vocês não conseguirem ler na apresentação, eu tô falando aqui, então eu leio o tópico e explico para vocês. Pode ficar tranquilo que vai estar tudo esclarecido. Então, a gente encontra ali, né, os bugs na fase de desenvolvimento, passa para o desenvolvedor, os bugs o desenvolvedor corrige, retorna para a gente faz um novo teste. Nos tipos de testes, eu vou explicar algumas outras visões que a gente tem, né, nessa parte de bugs, mas basicamente um dos principais pontos do teste vem a ser esse. Então, o teste ele também garante a entrega do software com mais qualidade, verifica que todos os requisitos, né, os requisitos que são aqueles pontos que o nosso usuário levantou. Então, o usuário falou que ele precisava de um botão, esse botão, ao clicar, precisava sair, que ao sair ele tinha que ir para a tela inicial. Esses são requisitos. Então, os testes, ele verifica se todos os requisitos que foram solicitados, eles foram implementados. E ele reduz o custo da manutenção. Porque, assim, gente, a gente tem que pensar que um erro que a gente encontra em desenvolvimento e um erro, quanto mais cedo a gente encontra, menor é o custo para se corrigir e também o custo que pode ter a gente ter esse erro em produção, né? Porque a gente pode ter um custo de. Se a gente pensar nesse botão sair, é muito. A gente não tem tanto problema, né? Assim, em questão de custo, mas a gente pode perder o nosso cliente, porque ele clicou e não funcionou e falou assim: ah, esse site é ruim, não vou mexer mais. Ou então o nosso cliente pode ir lá e falar assim: olha, não usa aquele site, porque aquele site é muito ruim, não funciona. Então a gente tem ali um prejuízo dessa parte, mas a gente também pode ter prejuízos financeiros, quando a gente pensa, por exemplo, em instituições financeiras. Né? Então, um bug ali que a gente tem numa tela, no banco, uma transação que você vai fazer, um Pix, um DOC, um TED, um erro que tenha financeiro é um prejuízo financeiro que a gente tem dentro do local onde a gente trabalha. Então, encontrar o bug, a gente reduz custos, a gente reduz riscos, a gente reduz tudo isso, tá bom? Vou falar agora para vocês quais são os tipos de teste, explicar mais ou menos como funciona. Como desenvolvedor, o que vocês mais vão ouvir falar é de teste unitário. Por quê? O teste unitário é a responsabilidade do desenvolvedor. Então, assim, qualquer coisa que você vai desenvolver, eu fiz no ambiente de desenvolvimento e preciso subir para o ambiente de homologação, que costuma ser o ambiente de teste. O pessoal vai questionar, mas você fez um teste unitário? Eu preciso fazer a integração com outros sistemas, com banco de dados, com microserviços. Bem, você fez teste unitário? Eu encontrei um erro lá no final, no nosso teste final.
Pessoal, como que isso estava no momento do teste unitário? Então, vocês vão ouvir muito isso como desenvolvedor. E o que vem a ser o teste unitário? Ele é o menor teste que tem. Ele é você valida pequena parte do código que você desenvolveu. Então, assim, eu preciso validar que existe um botão sair, você vai validar bem pequenininho. Criei o botão sair. Existe o botão sair. Eu preciso, esse botão sair precisa ser um botão clicável. São pequenos testes, né? Então, a unidade, ele valida uma parte pequena do código. Esse é o nosso teste unitário. E aí, a gente tem depois o teste de integração. Então, você tem a sua pequena unidade e você precisa unir, integrar a sua unidade com outras unidades. Então, numa tela de login, eu preciso validar que essa tela de login integra com o banco de dados, para validar que as informações que estão no banco de dados, elas são informações válidas, tá? Então, a gente está fazendo uma integração de unidades. Então, primeiro, cada um fez seu teste unitário. Você fez seu teste unitário ali no que você construiu do login. E o DBA vai fazer o teste unitário dele lá no banco de dados. Depois a gente vai fazer uma integração. E aí a gente tem um teste de integração para validar que isso está funcionando, tá bom? Após isso, a gente tem o teste operacional. O que vem ser o teste operacional? Ele é o que a gente analisa que o sistema está operacionalizando, né? Ele está funcionando mesmo. Então, eu valido ali que o meu login, eu consigo digitar o login, consigo digitar a senha, ele valida no banco de dados as informações elas batem, o login está certo, a senha está certa, eu consigo logar no sistema. Então, eu estou validando a operacionalidade desse sistema, tá bom? Então, esse é o nosso teste operacional. Aí a gente tem também um teste de regressão. Isso vocês vão ouvir muito também, gente, muito. Porque a gente está falando de sistemas complexos, sistemas importantes, sistemas que se algo deixa de funcionar, né, a gente tem aí uma dor de cabeça gigantesca. Então, nos testes de regressão, a gente valida ali que o que já existe continua funcionando. Então, a gente aplica teste de regressão normalmente em dois momentos. O primeiro é, eu achei um bug pequenininho ali. Já validei vários testes, várias coisas estão funcionando. O login funciona que eu consigo digitar o login, consigo digitar a senha. Se eu coloco ali o buscar, logar, ele vai entrar no banco de dados, vai validar que a informação está correta. Só que nessa mesma tela, se eu clico no esqueceu minha senha e vou lá, ele não funciona. Então, eu tenho um bug bem específico, em uma unidade específica, mas todas as outras informações funcionam. Aí o Dev foi lá e corrigiu para a gente, né? Essa unidade, que é a unidade do esqueceu minha senha. A gente precisa validar que o que já funcionava continuava funcionando. Então, o login precisa continuar funcionando, ele precisa continuar conversando com o banco de dados. A gente tem tudo isso, tá bom? No teste de regressão eu valido. O segundo momento vamos pensar aí no banco, né? No aplicativo do banco. Antes da gente entrar com o Pix no mercado, o banco já existia, a gente já tinha DOC, a gente já tinha TED, extrato, cartão de crédito, empréstimos, todas aquelas funcionalidades que a gente conhece que tem no aplicativo do nosso banco no dia a dia. Aí a gente implementou o Pix, todos os bancos entraram com o Pix. Quando entrou a funcionalidade nova de Pix, nenhuma outra funcionalidade pode parar de funcionar. Você precisa continuar fazendo docs, TEDs, extratos, o que você desejar fazer no seu aplicativo. Então, é através do teste regressivo, o teste de regressão, que a gente garante que o que foi feito não deixou de funcionar o que já existia, tá? Então, vocês vão ouvir muito sobre, vai subir essa funcionalidade nova? O pessoal fez teste regressivo? A gente tem teste regressivo automatizado, né? E tá automatizado ali na nossa linha. Tudo aquilo que a gente realmente usa o tempo todo, não tivemos nenhum impacto. Então, é um teste que é muito utilizado no dia a dia, tá? O outro que também é muito utilizado, então, o que vocês mais vão ouvir? Unidade, integração operacional, regressão e funcional. O funcional, a gente valida a funcionalidade escrita pelo nosso usuário. Então, o nosso usuário vai falar qual é a funcionalidade completa que ele precisa. Eu preciso que você crie uma tela para mim, que essa tela tenha esses campos, que essa tela seja verde, que quando eu clico no botão tal, ela muda para azul. Então, assim, essas são funcionalidades. E no teste funcional, você valida cada uma dessas funcionalidades, tá? Tem um pouquinho de diferença do operacional, porque no operacional você valida que está funcionando, mas talvez tenha uma funcionalidade ou outra que não funcione, tá? Então, no teste funcional, a gente realmente valida que tudo aquilo que foi solicitado pelo nosso usuário foi, de fato, construído, desenvolvido conforme o esperado. A gente tem aí um teste de interface, esse teste de interface também é muito utilizado ali como um teste de usabilidade, né? O pessoal vê como que foi construído, é muito utilizado nos aplicativos, né?
se a interface está funcionando, se os campinhos estão funcionando, se eles estão bem visíveis, né? Eu não tive aí uma validação muito boa de interface aqui, está muito claro, vocês não conseguem ver, mas a ideia é essa, né? A gente vê tudo isso no nosso teste de interface. A gente tem o teste de configuração e segurança. Então, se você vai fazer um site novo, a gente precisa validar que esse site ele funcione para Internet Explorer, Google Chrome, no Firefox, ele precisa funcionar mobile, e nesse mobile ele tem que funcionar tanto para iOS quanto Android, ele também tem que funcionar em tablets, em iPads, e não só em celular, precisa funcionar em celulares maiores, em celulares menores, celulares mais antigos. Tudo isso é configuração, né? Então, a gente precisa garantir a configuração e a gente precisa garantir a segurança. Então, não pode ser só seguro no iOS, tem que ser seguro em tudo. Então, nesses testes, a gente valida a segurança que tem em todas as configurações que a gente vai utilizar aí. Aí, em seguida, a gente tem 3 categorias que podem ser, assim, validadas meio que em conjuntos, que é de performance, carga e estresse. Vou usar aqui um exemplo que eu acho que bastante gente acompanhou. Acho que 2 anos atrás, se eu não me engano, a HBO lançou Game of Thrones, né? A última temporada de Game of Thrones, e essa temporada ia ser no aplicativo da HBO. O aplicativo deles era novo também, até então todo mundo assistia só pela televisão, né, pelo canal dele, então era um streaming novo. E aí, quando dava, o episódio saía 10 horas da noite, quando dava 9h30, ninguém conseguia entrar no aplicativo, ou se a pessoa conseguia entrar, ela não conseguia dar play. Então, assim, eram problemas mesmo porque era muita gente, o sistema, o time, né, da HBO na época não se preparou para todo mundo que entraria, faltou um teste de performance, faltou um teste de carga e faltou um teste de estresse. Porque o teste de estresse vem ser o sistema, a gente vai testar em situações imprevistas. Eles não previram que teria tudo aquilo de pessoas acessando ao mesmo tempo, né? No teste de carga, a gente valida como que o sistema vai se comportar em sobrecarga. Eu aguento 1 milhão de clientes. Então, vamos fazer um teste com 1 milhão e 100 clientes? Vamos ver o que o sistema faz quando é 1 milhão e 100 clientes, né? O que vai acontecer? Então, é assim que a gente valida. Um outro exemplo, assim, se alguém aqui não acompanhou ali o sofrimento da HBO, foi quando o governo liberou ali pra gente o saque do FGTS nativo, né? Falaram assim, olha, no dia 28 de fevereiro você consegue entrar e acessar. Galera, eu levei mais de uma semana para conseguir entrar para ver o saldo, porque era um Brasil inteiro acessando para ver se tinha saldo, para ver se podia sacar, como que funcionava a regra. Então, o que eles passaram a fazer, né? Então, eles fizeram testes ali, viram que não dava conta. Depois de fazer esses testes, eles pensaram em plano de ação. Porque às vezes a gente faz um teste de performance, de carga e de estresse, e vê que não tem jeito, não tem como a gente aumentar os servidores, não tem como a gente mudar o sistema para que aceite tudo aquilo de cliente. Então, a gente vai fazer com que esses clientes sejam fracionados. Então, hoje em dia, sempre quando eles lançam alguma coisa, né? Algo do FGTS, normalmente, eles colocam data de aniversário. Então, quem faz aniversário em janeiro vai acessar tal data, em fevereiro tal data. Dessa forma, eles têm certeza que a gente não vai ter todo mundo acessando no mesmo dia, tá? Então, eles fazem testes de estresse, testes de carga, testes de performance, e a gente consegue garantir esse tipo de coisa. E por último, a gente tem aí um bem simples, que é teste de instalação e desinstalação, que é teste de instalação e desinstalação, né? Não tem segredo. A gente precisa validar que está funcionando a instalação e a desinstalação ali do seu sistema, do seu software, do que seja, tá? Aqui eu não mostrei todos os tipos de testes, a gente tem alguns outros, teste de caixa preta, teste de caixa branca, mas são casos que a gente quase não utiliza, tá, galera? Porque realmente no dia a dia vocês vão ouvir mais sobre vocês fizeram um teste unitário, a gente teve teste regressivo, os testes funcionais foram feitos de acordo com a funcionalidade que o nosso usuário solicitou, e ali um teste de performance dependendo do que é que você está subindo, tá bom? Dependendo de qual é o sistema, com o que você está trabalhando. Então, esses são aí os nossos tipos de testes mais utilizados, né? E os mais importantes aqui para a gente, pensando no ciclo de desenvolvimento do software. Então, agora eu vou falar aí com vocês um pouco sobre o TDD, porque o TDD aí é o tema da nossa mentoria, né? O TDD e a pirâmide de testes. E o que vem a ser o TDD, galera? Desculpa. O TDD, ele é um desenvolvimento orientado por testes. Quando a gente pensa ali no teste, né? Eu falei para vocês no começo
eu desenvolvi alguma coisa, eu preciso testar que aquilo está funcionando. Só que a gente também pode fazer o caminho contrário. No TDD, a gente faz o caminho contrário. Primeiro se escreve o teste e depois faz o desenvolvimento. Então, como que vai funcionar isso? Ah, o meu usuário pediu que eu criasse um botão sair. Então, eu vou escrever um teste. Ao clicar no botão sair, vai para a tela inicial. Não fiz nenhum desenvolvimento. Então, quando eu clicar nesse botão vai sair, vai para a tela inicial? Não vai, porque eu não desenvolvi, certo? Então, a gente tem primeiro um teste, que é um teste que vai dar erro. Então, ele é um desenvolvimento orientado a testes. A gente tem um ciclo de repetição. Então, ele vai fazer um teste que falha. É um teste que eu escrevi, ele vai dar erro porque eu não desenvolvi. Aí eu vou implementar a funcionalidade. Então, eu vou fazer o desenvolvimento e depois que eu fiz o desenvolvimento, eu vou rodar aquele teste novamente. Depois que eu rodei aquele teste, ele deve funcionar. Se não funcionou, a gente faz o ciclo de novo. Então, eu vou corrigir, vou desenvolver, vou testar, até que a gente chegue ao resultado esperado. Eu cliquei no sair e ele foi para a tela inicial. Depois que eu fiz isso, a gente vai fazer o quê? O refatoramento do código. Então, o refatoramento do código vou escrever esse código, vou deixar esse código de uma forma mais limpa, de acordo com as boas práticas, tá bom? De desenvolvimento. Então, agora que eu já sei que o código está funcionando, eu já fiz a minha validação. Essa validação é um teste unitário. Então, agora eu vou deixar esse código mais limpo. Quais são os pontos positivos que a gente tem utilizando a metodologia aí do TDD? A gente tem uma maior cobertura de teste unitário, porque quando a gente faz o caminho contrário, né, o primeiro que eu falei com vocês, eu fiz o desenvolvimento e só depois que eu desenvolvi que eu testei. Em alguns casos, na correria, o pessoal não faz todos os testes unitários, não construiu o teste. A gente está sempre correndo, gente. É aquela coisa, sempre muita coisa. Então, às vezes, é validado bem pouco, né? A gente não valida todas as unidades. Mas se a gente está fazendo aí, usando a metodologia TDD, obrigatoriamente eu tenho um teste unitário, porque eu fiz esse teste unitário, eu escrevi esse teste antes mesmo de desenvolver. Então, a gente tem uma maior cobertura de teste unitário. Os testes unitários, eles são executados com maior frequência, porque eu vou executar ele antes do desenvolvimento, depois do desenvolvimento, e quantas vezes forem necessárias até eu ter esse código funcionando. A gente tem códigos mais limpos, porque a gente faz o refatoramento, então são códigos limpos, seguindo aí boas práticas, né? Então é muito legal isso. A gente tem maior segurança e confiabilidade e a gente reforça a cultura do shift left, tá? O que vem a ser o shift left, tá, galera? É trazer o teste para a esquerda. Como que funciona isso? Antigamente, né, chegava o usuário e falava assim, pessoal, eu preciso desenvolver um botão. Ele falava o que ele precisava. Aí o desenvolvedor ia lá e fazia todo o desenvolvimento, fazia toda a integração de todas as unidades, via que estava tudo ali no seu ponto e só aí que a gente entrava com testes. O teste ficava ali no final, na direita, né? Por isso que a gente está puxando para a esquerda. Porque aí, no momento que o usuário chega e fala, olha, eu preciso que crie um botão, a gente já está pensando em teste. A gente já está pensando que, bem, se ele vai fazer um botão, esse botão, eu vou clicar nesse botão, o que vai acontecer? É bom que a gente faz até perguntas ali para o usuário. Mas o que vai acontecer? Para qual tela vai? Qual vai ser a cor? Qual vai ser o formato, né? Então, assim, tudo isso ali já no comecinho. Então, quando o usuário falou o desejo, no momento ali do desenvolvimento, a gente já tem os testes unitários, né? A gente está escrevendo os testes antes de desenvolver. Então, a gente está seguindo aí a cultura do shift left. O teste está presente desde o momento da concepção ali, do desejo do software, tá bom? E aí a gente tem o BDD, que assim, a gente fala TDD e fala BDD, parece que é um concorrente do outro, mas não é, tá bom? É uma outra metodologia que a gente tem aí para testes, para levantamento de testes, mas ele é o desenvolvimento orientado ao comportamento. Enquanto eu faço um desenvolvimento anteriormente lá no TDD focado no teste que eu escrevi, aqui eu vou fazer um desenvolvimento focado no comportamento que o meu sistema tem que ter, o meu comportamento final. Só que ele pode ser um complemento do TDD, porque a gente pode fazer ali o teste unitário no começo, no TDD, conforme eu expliquei, e aí depois a gente utilizar o BDD, né, a nossa metodologia. Porque a metodologia do BDD, ele é uma metodologia, uma metodologia bem bacana, que a gente chama da metodologia da regra dos 3 amigos. Então, ele é o QA, o Dev e o PO. Então, a gente tem o nosso usuário,
né, que é o PO, que ele fala qual é o desejo dele, o que ele quer, o que ele precisa. A gente tem o desenvolvedor, que vai fazer o desenvolvimento, o QA, que vai fazer o teste. Essas 3 pessoas estão trabalhando juntas aqui nessa metodologia. Eles estão pensando juntos nos cenários, como que vai ser o desenvolvimento, quais são os possíveis erros, o que a gente pode mudar, o que a gente não pode mudar. Então, essas 3 pessoas estão trabalhando muito junto, é um time muito unido, é um time que resolve as coisas muito juntos e, consequentemente, resolvem as coisas muito mais rápido, né? Porque se a gente pensar que, não, o usuário pediu isso, aí tá lá no desenvolvimento, o desenvolvimento não fala com o usuário, gente, a gente leva um tempo, até que chega lá no final, o usuário fala, não era isso que eu precisava, não era isso que eu queria. Então, essas 3 pessoas trabalhando juntas, a gente tem um desenvolvimento muito mais rápido, e aí, no final, a gente chega realmente no resultado conforme era necessário, né? A metodologia BDD, ela funciona com o dado, o quando e o então. Vocês vão ouvir bastante, tá? Como que é isso na prática? Vamos lá para o nosso botãozinho de novo, né? Dado que eu tenho o botão sair, então, o dado é o nosso pré-requisito do teste, né? O pré-requisito do desenvolvimento também. Eu tenho que ter um botão para fazer qualquer coisa. Então, dado que eu tenho um botão sair, quando eu clicar nesse botão sair, então, qual é a minha ação? Qual é a ação que essa pessoa vai ter? Então, ela vai clicar no botão sair, ele irá para a tela inicial. Então, dado que eu tenho o botão, criei o botão. A pessoa vai lá e clicou no botão, é a ação dela. Quando clicou no botão, então irá para a tela inicial. Então, esse é o fluxo feliz. Esse é o fluxo que tem que ser feito no meu teste. E esse é o fluxo que tem que ser construído no meu desenvolvimento. Tudo isso a gente está fazendo ali o desenvolvimento orientado ao comportamento. Beleza? Quais são os pontos positivos de utilizar o BDD? O produto corresponde exatamente à expectativa do cliente, né? Então, como eu disse ali, o nosso usuário, o nosso cliente está trabalhando junto com a gente, o nosso PO está trabalhando com a gente. Então, no final, a gente tem exatamente o que ele quer, porque às vezes o que ele pediu no começo não estava muito claro, ou então ele esqueceu de pensar em algum detalhe, ou no dia a dia mudou alguma coisa, mas no final a gente tem um produto que responde à expectativa dele, porque a gente fez toda a construção, todo o desenvolvimento e o teste orientado ao comportamento que ele desejava. A gente tem uma melhor comunicação entre os times, porque a gente tem esses 3 principais pessoas do nosso time ali atuando junto, conversando todos os dias. Então, a gente tem uma melhor comunicação. No final, ninguém pode dizer que não sabia, né? Porque está todo mundo ali junto. E a gente tem uma documentação mais dinâmica, porque essa documentação ela pode mudar. Hoje eu cheguei ali para o meu PO e falei assim, olha, eu acho que esse botão aí não está fazendo muito sentido do jeito que você quer. Porque por que a gente vai sair dessa tela? Aí a gente, várias conversas ali, todo mundo, e fala, beleza, eu não quero mais esse botão sair, porque realmente ele não faz sentido nessa tela, vamos colocar em outra. Mudou a documentação, gente, mas é uma documentação dinâmica, a gente muda ali todo mundo conversando entre times, tá? Então é muito mais rápida, é muito mais fácil de se trabalhar. E aí, recapitulando, né, a gente tem o BDD versus o TDD. Então seria o TDD, a gente está pensando na qualidade do software, é um desenvolvimento orientado ali ao teste. Primeiro escreve o teste e depois a gente vai lá e faz, né, a execução, faz o desenvolvimento e depois executa esse teste. Então, ele está pensando ali sempre no teste. O desenvolvimento está pensando no teste. O BDD ele vai pensar na funcionalidade, né? O que é a visão final para o usuário no momento da construção do teste, no momento da construção do desenvolvimento. E você consegue aplicar o BDD e o TDD. Você consegue aplicar ambos aí no dia a dia dentro do seu projeto. Vai ficar super completo. A gente vai ter vários testes unitários, né? A gente vai ter um PO super feliz, um cliente muito feliz, uma entrega bem completa quando a gente utiliza aí tanto o TDD quanto o BDD. Beleza, galera? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pirâmide de testes, qual que é a importância, né? Tudo isso, todo esse caminho aí, foi para explicar para vocês como que a gente pensa no desenvolvimento e no teste, aplicando a pirâmide, para a gente ter um melhor aproveitamento, para a gente ter menos custos, para a gente ter menos riscos em produção, né? Então, como que funciona a nossa pirâmide? Aqui embaixo, na base da pirâmide, a gente tem os testes unitários. Então, aqueles testes que eu expliquei para vocês lá no começo. Vou passar alguns pontos aqui também, de novo, que é o teste que o desenvolvedor faz.
Então, a gente tem os testes unitários na base, e o que está na base é o que a gente mais precisa fazer. A nossa maior quantidade de testes tem que ser os testes unitários. A maior quantidade de testes tem que ser feita pelo desenvolvedor ali nas pequenas unidades. Vou explicar melhor um pouquinho para frente por que isso é o melhor. Mas é onde está a base, a nossa maior quantidade. No meio, tá? A gente tem os testes de integração. Então, são aqueles testes que eu falei, a gente junta várias unidades e integra entre si. Então, os testes de integração, eles são testes que precisam ser feitos em menor quantidade do que os testes de unidade, só que eles têm que ser uma quantidade maior do que o teste de sistema. O que vem a ser o teste de sistema, ou teste de ponta a ponta, ou teste end-to-end? Vocês vão ouvir bastante esses três nomes, né? Teste de sistemas, teste end-to-end, teste de ponta a ponta. O teste de end-to-end, ele é validar o sistema inteiro. Eu vou validar desde a construção ali, criei um site, todas as telas, todos os botões, todas as funcionalidades, login, esqueci senha, alterei senha inválida, segurança, tudo isso a gente faz ali no teste final, no teste end-to-end. Vou repassar aqui agora com vocês rapidinho o conceito, só para no final a gente voltar na pirâmide e eu explicar o porquê que é definido aqui unitário, é base, integração no meio e end-to-end na ponta, tá? Então, aqui de novo, os testes unitários, né? Ele é teste realizado na menor parte testável de uma aplicação. Então, é aquela partezinha bem pequenininha que você fez. Ele é um teste simples, ele é um teste rápido, ele é um teste mais fácil. Se você encontrar algum erro, é muito mais prático de corrigir esse erro, tá? Porque você acabou de fazer aquele desenvolvimento, você sabe onde estão todos os pontos, é um código conhecido por você como desenvolvedor. Então, tudo isso é feito ali no nosso teste unitário, né? Ele é, o que mais que eu posso falar para vocês? Ele é simples, ele é pequeno, ele é rápido, e eles são escritos no momento, quando ele é utilizado no TDD ali no momento da concepção, e a gente consegue fazer muitos. Eu consigo validar a unidade, tipo, muita coisa, né? Porque são testes rápidos e testes que eu rodo. E as boas práticas dizem que é o desenvolvedor que tem que fazer. Por que a gente fala que é o desenvolvedor que precisa fazer? O fato que eu falei para vocês da correção do bug. Então, se você foi lá e você acabou de construir, você faz um teste daquela sua pequena unidade, dá algum bug, você sabe como corrigir. Se a gente falar assim, vamos passar para o QA fazer aquela pequena validação do teste unitário, a gente tem um trabalho muito grande, sendo que o QA vai atuar depois no teste funcional, uma visão que não é uma visão tão orientada no código, né? Ela está pensando mais na funcionalidade do sistema como um todo. Então, como o teste de unidade ele é um teste mais simples, ele é um teste mais rápido e é feito pelo usuário, a gente consegue fazer em grande quantidade para garantir aí o nosso sistema, as nossas pequenas partes. E aí, depois das nossas pequenas partes, a gente tem as integrações, né? Que ela tem o objetivo de integrar o sistema entre si. Então, eu consigo integrar ali as minhas APIs, os meus microserviços, o meu banco de dados, eu consigo validar várias unidades se integrando. Vocês concordam comigo que eu testar a unidade, que é só aquele pequeno desenvolvimento, é muito mais rápido do que eu validar duas unidades integradas? Por quê? Porque eu preciso garantir que a outra unidade também está entregue, também está funcionando. Se eu encontro algum erro, se eu tenho algum bug, eu preciso ver em qual das duas unidades que estão aquele bug. Então, assim, eu vou demorar mais tempo para encontrar, eu vou demorar mais tempo para corrigir. Eu tenho um risco maior, porque às vezes eu fiz uma unidade, meu amigo fez a outra unidade ali, né? Então, depois que a gente fez a integração, aí eu falo, vai corrigir tudo, ele corrige uma coisa que eu fiz, e aí a gente tem um risco maior. Então, assim, por isso que o nosso foco maior, nossa maior quantidade de testes tem que ser os testes unitários, tá bom? Então, eu falo aqui, por testar em um conjunto de unidades, os testes de integração acabam sendo mais complexos do que o teste unitário. Foi isso que eu expliquei para vocês. Então, ele é mais complexo, ele é mais demorado, né? Caso algum teste falhe, exige maior esforço para identificar o motivo. Então, assim, eu tenho mais trabalho para encontrar o bug do que no teste unitário, porque no teste unitário eu estou validando uma alteração pequena. E muitas vezes o teste de integração demanda que o ambiente completo para execução. Então, eu não preciso só mais daquela unidade, eu preciso, às vezes, de um banco de dados que esteja em pé, eu preciso que todo o sistema esteja completo, que o meu back-end e o meu front-end esteja funcionando, que eu tenha uma massa de teste que funcione em um lado e um outro. Então, assim,
ele demanda um esforço maior também, tá bom? Para a execução dos testes. Por isso que é tão importante a gente fazer mais testes unitários, faz muito mais sentido do que eu fazer os testes de integração. E aí, depois a gente vem para o teste end-to-end. O teste end-to-end, ele é o teste final. Eu estou validando tudo. São todas as unidades integradas, todo o sistema. Então, ele é um teste enorme, né? Então, ele tem como objetivo principal simular o comportamento do usuário final. Então, eu, no momento que eu vou fazer o teste, eu tenho que pensar assim, se eu for a Dona Maria que em casa vai utilizar esse site, né? Como que eu vou fazer? Eu vou primeiro abrir o meu navegador. Qual é o meu navegador? Vou ter que validar com todos os navegadores. Vou abrir meu navegador, vou entrar no site, vou criar minha conta. Depois de criar minha conta, eu preciso fazer um login. Putz, fiz meu login, esqueci minha senha, preciso clicar no esqueci minha senha. Então, assim, eu, como usuário final, no pensamento de usuário final, tenho ali o meu teste de ponta a ponta. Eu tenho que validar tudo isso. O BDD, ele pensa nesse usuário final. A nossa metodologia BDD, ela vai ver essa de ponta a ponta, né? Então, assim, dado que eu tenho ali tal massa de teste, né? Dado que eu sou a Dona Maria e eu tenho o meu Internet Explorer, quando eu entrar no site, então acontecerá tal coisa. Então, assim, no BDD a gente aplica muito ali, tá bom? No teste de ponta a ponta. E aí é necessário uma escolha criteriosa na cobertura dos cenários, uma vez que os testes são mais complexos. Então, vou explicar aqui, mostrando de novo a pirâmide para vocês. Os testes unitários são rápidos e são testes baratos também, gente. É importante a gente pensar muitas vezes que tempo é dinheiro no nosso dia a dia aqui. Então, se a gente tem o teste de sistemas, que é um teste que eu vou precisar de muito mais pessoas ou muito mais horas, muito mais massa de teste. Eu trabalho numa empresa de cartão de crédito e para fazer essa validação de ponta a ponta, eu preciso de 10 cartões. A gente tem um custo também desses cartões. Então, assim, no teste unitário eu consigo validar só aquela pequena parte. É uma coisa mais rápida, eu não preciso de muitas horas, eu não preciso de muitas pessoas, eu não preciso de insumos como vários cartões, como vários testes. Então, ele é um teste mais rápido, ele é um teste mais barato, é um teste que você consegue resolver o erro muito mais rápido também. Porque concordo que a gente chegar aqui no teste de ponta a ponta, eu encontrei um bug, imagina a dificuldade que vai ser ali olhar onde que está quando eu penso num programa enorme. Eu tenho um programa enorme de desenvolvimento, eu tenho várias unidades, muita coisa desenvolvida, e eu tenho que olhar tudo para fazer a correção. E além disso, eu já testei tudo na unidade, eu já testei tudo na integração. Isso significa que eu preciso investir no meu teste regressivo se eu fiz uma correção ali em tempo de teste de sistema. Então é importante que a gente encontre o maior número de bugs nos testes de unidade. Encontrei os bugs aqui, corrigi os bugs rápidos e esse bug nem chegou lá na ponta. Porque aí, quando eu cheguei na ponta no meu teste end-to-end, eu garanti que está tudo funcionando, está tudo bacana, vamos implementar. A gente não ficou 1 milhão de anos executando, gastando tempo, corrigindo, colocando em risco aquilo que já funcionava. Então, esse é o conceito, gente. É a gente encontrar o erro o mais cedo possível, de forma mais rápida, né? De forma mais limpa, com o menor risco possível aqui para todo o nosso sistema. Então, é assim que funciona a nossa pirâmide de testes. Então é isso, acho que eu expliquei aí bastante sobre o que é o TDD, os testes, né, a pirâmide. Acho que tudo se envolve bastante ali no nosso conceito dos tipos de teste, os nossos testes unitários que são super importantes, a nossa integração entre todos os sistemas, os nossos regressivos automatizados, como que isso funciona no dia a dia. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho agora só sobre a certificação de testes. Não é o foco aqui, né? A gente não está fazendo bootcamp de QA. Então, eu vou mostrar aqui só as certificações que a gente tem de nível básico, né? Então, ela é uma certificação que não é só para um QA, não é só para um testador, né? Ela faz sentido para qualquer pessoa que trabalhe no ciclo de desenvolvimento, de vida de software, né? Então, a gente tem o BSTQB, que o ISTQB, na verdade, ele é o Instituto Internacional de Testes, e ele tem duas certificações de nível básico, que é o CTFL e o CTFL-AT. Qual que é a diferença de uma para outra? O AT é testes de software no ambiente ágil, né? Testes ágeis. Então, ali a pessoa que trabalha no Scrum, trabalha em metodologias ágeis, é uma forma diferente de testar, né? A gente está fazendo teste do mesmo jeito, mas é um conceito um pouco diferente de como testar. Então, aqui no CTFL, ele é bem focado
nos conceitos de teste, as diferenças de testes, quais são as regras, como que a gente faz para fazer bons testes. É muito focado em teste unitário, tem muita coisa bacana de teste unitário nos materiais, né? Como fazer testes unitários de qualidade, qual é a importância da gente não deixar de fazer testes unitários no dia a dia. Então, isso tem bastante no CTFL. E no CTFL-AT a gente tem ali essas aplicações, né, na metodologia ágil. Tá? Como o ISTQB é Instituto Internacional, essas duas certificações elas valem no mundo todo, mas a gente tem o BSTQB, é uma certificação em português, a gente consegue tirar aqui, é presencial, né? Tem em São Paulo, tem em Curitiba, tem no Rio de Janeiro e tem em outros 2 estados que agora eu não estou lembrada. Mas é uma certificação bem bacana para quem tiver interesse aí para dar uma olhada. E tem aí uma certificação que é a certificação brasileira de teste de software, né? Essa certificação ela só é válida no Brasil. E a ideia dela é uma certificação de nível Foundation também, como o CTFL e o CTFL-AT. Então, se hoje eu pudesse falar assim para vocês, quer uma única certificação de testes? Eu quero só uma ali para implementar, para dizer que eu sou um desenvolvedor, eu conheço ali da parte Java, eu conheço de banco de dados e eu conheço de teste. Qual que é a certificação que você me indica? O CTFL. Ela é nossa certificação Foundation, ela é bem bacana, tem pontos bem interessantes para todas as áreas das pessoas de desenvolvimento, tá bom? Deixei aqui 3 linkzinhos para vocês darem uma olhada se tiverem mais interesses. Esse aqui é o do BSTQB, que é o instituto, né, que eu falei para vocês que aplica o CTFL e o CTFL-AT. Lá no site deles, eles têm bastante conteúdo sobre testes, quais são as mudanças que a gente tem atualmente, as datas das certificações, locais, né? Eu não sei, na verdade, se eles voltaram a fazer os testes presenciais da certificação, né, porque na pandemia acabou passando a ser online. Mas lá eles colocam todas essas informações. E coloquei 2 canais do YouTube, tá, galera? Porque assim, eu não entrei em nenhum ponto técnico aqui, não era a ideia hoje, eu queria realmente mostrar para vocês, explicar o que seria o teste, né? A pirâmide de testes, os testes unitários, como que a gente aplica isso como desenvolvedor. Mas o canal do Júlio de Lima, ele é assim bem conhecido por pessoas da área de qualidade. Ele fala bastante sobre automação, sobre como utilizar Java e JUnit, outros tipos de automação que não são com Java. Ele fala bastante, tem vídeos muito bacanas, tem cursos bem legais, muito conteúdo gratuito, assim, sabe? Que vale a pena mesmo vocês darem uma olhada. Eu coloquei aqui também o canal da Lelemane, não sei se o pessoal que conhece, ela tem o perfil no Instagram assim bem conhecido e ela fala bastante sobre teste de uma forma simples. Então, para quem quer realmente, não conheço nada de teste, fiquei um pouco confuso sobre o que a Grazi falou, assim, ela faz uma abordagem assim bem simples e fácil de se entender. Né? Então, ela tem uns vídeos bem legais, assim, ela tem um conteúdo um pouquinho mais engraçado para tentar agregar as pessoas. E aí tem o canal dela no YouTube e tem também o canal dela o canal não, a página dela no Instagram, tá? Mas para quem tiver interesse na parte mesmo de automação, dá uma olhada assim, em conteúdos mais técnicos, o canal do Júlio é muito legal e aí eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, que vale super a pena. E é isso aí, galera. Dúvidas? O Léo perguntou assim: quem define se a interface está boa ou não? Normalmente é o nosso time de UX, né? Então, a gente tem um time específico dentro da empresa, que é o nosso time ali que realmente estuda essa parte de UX. Então, eles fazem ali um desenho para a gente. Então, eles que definem. Quando a gente faz os testes, a gente como teste, né, o desenvolvedor, o usuário, a pessoa de produto, ela pode ali falar que, eu não gostei, a gente recebeu esse design aqui, mas você acha que realmente faz sentido? Porque todo site que eu entro não é aqui em cima que a gente tem o campo login, aqui embaixo, sabe? E a gente pode passar isso e o time de UX faz um estudo novamente, se faz sentido, se a gente pode mudar. Mas é essa área que cuida da parte de design mesmo, que define se a interface está boa ou não. Show de bola. O Jefferson perguntou também assim: no caso de teste, também é válido fazer um teste de hardware fraco ou forte? Sim, em alguns casos específicos, sim, é bem bacana. Vou dar um exemplo aqui.
quando a gente pensa em testes de máquinas de cartão de crédito, né? Essas maquininhas que a gente tem no mercado. Então, a gente tem a validade da funcionalidade, né? Passei o meu cartão ali, o que aconteceu por trás, o extrato, né? Retirou o dinheiro do cliente, do crédito do cliente, mandou para o lojista. Tudo isso a gente valida no software. Só que a gente precisa validar que o hardware também está ok, né? Que exibe as informações corretas, que o hardware ele não trava. Então, a gente tem validações específicas de hardware. Não é sempre, tá? Não é em todo tipo de teste, mas a gente tem sim, em alguns casos específicos, validações. Top demais, Grazi. E aqui eu vou juntar um bem bolado aqui nessa aqui do Luciano, perguntando se a certificação tem prazo de validade, mas também tem muita gente perguntando se ela é paga, se ela é gratuita, e pedindo de novo o nome dessa certificação. Poderia falar um pouquinho mais também sobre isso, Grazi? Claro, a certificação não tem prazo de validade, tá? Tanto CTFL quanto CTFL-AT, elas são, na verdade, todas as certificações do BSTQB, elas são, não tem prazo, prazo final, então, assim, elas são eternas e elas têm um custo, sim. Eu não sei dizer para vocês exatamente qual é o custo. Quando eu fiz, eu paguei na época R$ 250, mas isso já tem aí uns 8 anos, né? Mas lá no site do BSTQB, que eu passei aqui para vocês, ela tem todas essas informações, porque cada certificação tem um preço. As duas que eu passei para vocês, que são as de nível Foundation, elas são mais baratas, e aí tem as certificações para analistas, certificações focadas para gerentes de testes, então essas são um pouco mais caras. Mas o nome da certificação é CTFL e CTFL-AT. Mas aí tá na apresentação, como eu vou compartilhar com vocês, e aí o pessoal... Tem um lugar que eu posso... Vou digitar aqui para você consegue colocar aí? Consigo, pode mandar. Beleza, CTFL e CTFL-AT. Essas são as principais. E aí lá no site do BSTQB, tem lá todos os valores e datas de todas as provas que a gente vai ter no ano. Legal. Ó, o pessoal é rápido aqui, já tá no chat falando os valores. Ó, gente, vou mandar aqui os certificados que ela tá falando, legal? Show de bola. E tá sendo bastante pergunta legal aqui, Grazi. Teve mais uma aqui que o Matheus perguntou. Ele falou, onde que o teste de análise estática se encaixa? Estática? Como assim? Fiquei em Putz, dúvida. Se o Matheus puder explicar um pouco melhor para a gente volta daqui a pouco na sua pergunta, então. Vou puxar outra enquanto isso, mas, Matheus, deixa o comentário aí para a gente poder também responder a sua pergunta, tá bom? O Lourenço perguntou assim, que tipo de teste você faz na área financeira quando se trata de banco de dados? PLSQL, Oracle? Na área financeira, a gente valida aqui muito, principalmente, assim, a saída de crédito, a saída e entrada de crédito, né? Saída e entrada de valores. A gente valida extrato, informações de extratos, tudo isso a gente bate em banco de dados. A gente valida também bastante questão de segurança, né? Se as informações que a gente tem dentro da área financeira, elas estão... A gente não consegue validar do banco de dados, né? São informações criptografadas, são informações seguras. Então, na área financeira, a gente valida muito esses pontos especificamente, né? Mas, assim, é um mercado enorme, né? Só que dentro do banco, a gente tem aí uma gama gigantesca, né? A gente tem empréstimos, a gente tem consignado, a gente tem veículos, a gente tem o transacional, a gente tem PIX, a gente tem conta corrente. Então, assim, cada um tem ali a sua validação específica, né? Mas a gente valida todos esses dados. Legal, boa. O Vitor perguntou aqui também, qual dos métodos de teste o desenvolvedor mais tem que ter cuidado? O unitário? Com certeza, assim, desenvolvedor, se falarem para você, escolhe uma coisa aí para você focar. Foca nos testes unitários. Porque, assim, os testes de integração e os testes finais, né, de ponta a ponta, o usuário pode fazer. A gente pode negociar isso com o nosso PO para ele fazer na validação final, o cliente final que pediu ali para a gente dentro da empresa, né? Agora, o desenvolvedor tem que focar no teste unitário, para você garantir a qualidade do seu software, para você garantir o seu trabalho, para facilitar o seu trabalho para fazer a correção dos bugs. Então, assim, foca no teste unitário, que é sucesso.
É bom para todo mundo, é bom para você até defender lá para frente, né? A gente tem processos dentro das empresas que são processos que a gente chama de mudança, né? A gente muda do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção. Você tem que justificar essa mudança, o que foi que você fez, quais são os riscos, e você justifica riscos mostrando seus testes também. Olha, pessoal, a gente tem um risco A, B e C, só que eu fiz testes unitários e eu garanti que esse risco A, B e C não vai acontecer. Então, assim, é muito importante, é muito seguro para você, é muito seguro para o sistema. Legal. Ó, o Alan também perguntou assim: como simula-se milhões de acessos em um teste de stress performance? Essa aí é a jogada de milhões. A gente tem um time normalmente, tá? Que cuida dessa parte. O nosso time de infra trabalha aí arduamente. E é dor de cabeça, sempre, tá bom? Assim, dor de cabeça que eu digo. A gente precisa ter todas as informações. Então, eu preciso validar 1 milhão de CPFs acessando o sistema. Vão ser gerados 1 milhão de CPFs e a gente vai botar para rodar. O cara de infra vai botar para rodar. Então, é assim que funciona. Normalmente, quando a gente tem o teste de estresse, todo mundo todo mundo que vai utilizar aquele sistema, né, fica sabendo que o sistema pode cair, olha, a gente vai rodar um teste, pode cair, pode parar de funcionar, porque a ideia é essa, se for para parar de funcionar, que pare de funcionar aqui em desenvolvimento quando a gente está fazendo para não acontecer em produção. Então é assim mesmo que funciona, tá? A gente vai simular incluindo todas as informações. Às vezes não é possível, tá? Às vezes o ambiente de homologação não comporta a mesma coisa de produção. E aí a gente faz ali a gente equipara um pouco. Eu não consigo fazer com 1 milhão, mas eu consigo fazer com 100 mil. O que vai acontecer no nosso ambiente de homologação com 100 mil? Então aí é uma forma, mas sempre que possível a gente vai fazer o teste com o máximo, assim, com o que é previsto em produção mesmo. Legal. Ó, a Evelyn perguntou assim também: em todos os desenvolvimentos é necessário usar as duas metodologias de testes, o TDD e o BDD? Não, na verdade, não é necessário utilizar nenhuma das duas. Pode não considerar nenhuma, mas é aconselhável que utilize, tá? Porque, assim, mantém ali também uma segurança no nosso dia a dia. É possível a gente fazer ali o desenvolvimento e fazer o teste unitário depois, construir o teste unitário depois. Então, isso já vai contra o TDD, né? Porque o TDD, primeiro a gente vai escrever o teste. Então, ele pode escrever depois, assim, é bastante utilizado também, tá? Porque às vezes a gente realmente não tem ali o tempo para escrever o teste antes. Ou então não foi o que a gente pensou que fosse o melhor ali para o momento. Então, pode ser feito depois. Assim como o BDD também não é obrigatório, né? Hoje em dia a gente usa bastante, tá usando muito mesmo, assim, o BDD. Mas ele também não é obrigatório. A gente pode fazer ali o levantamento dos testes em cima dos requisitos funcionais, escrever quais são as funcionalidades e depois executar o teste sem utilizar a regra, né? Tipo, ali a gente fez o desenvolvimento em cima do que o usuário passou. Então, não é uma regra. Legal demais. Ó, o pessoal tá mandando bastante pergunta aqui também, até difícil de olhar. Mas ó, o Léo perguntou aqui: esse teste automatizado, acho que ele está se referindo ao que você acabou de falar. Nem sempre, mas os testes unitários preferencialmente sim, tá bom? Então, no automatizado, o desenvolvedor normalmente cria um teste, no automatizado não, perdão, no unitário, normalmente o desenvolvedor faz ali, escreve um teste automatizado para rodar. A gente também pode fazer o teste automatizado ali para os regressivos, mas a gente também pode fazer o teste funcional, o teste manual, tá? Não existe uma regra, mas normalmente o teste unitário é feito automatizado, é melhor também, é mais prático quando você for rodar depois, né? Porque você já escreveu o teste, fez o desenvolvimento, você tem que rodar esse teste depois na nossa metodologia TDD. Então, esse teste já está pronto, você coloca ele para rodar quantas vezes forem necessárias, conforme as suas correções. Então, não é obrigatório, mas na maioria dos casos, sim. Então, e continuando esse assunto ainda do unitário aqui, a Ingrid perguntou que, acho que ela está perguntando aqui que quem faz unitário é o dev ou o QA? É o dev, tá? Então, assim, já vi casos que não, que assim, o QA acabou fazendo ali em casos muito específicos, mas boas práticas dizem que o dev que deve fazer aí esse teste unitário, tá? Porque é o teste do dev. O unitário é o teste para o dev garantir a entrega dele. E aí o QA acaba assumindo ali mais o teste de integração e principalmente o nosso teste de ponta a ponta. Show de bola, ó. Vamos já mais finalizando aqui, vou só pegar mais algumas perguntas. A Ju perguntou aqui também se os testes unitários eles alteram o desempenho do programa. São eles que geram as mensagens de erro ou uma interface com o cliente, por exemplo? Pode acontecer, e se acontecer é ótimo, porque aí você vai lá e corrige e não vai acontecer mais, tá?
mas não costuma acontecer, porque como a gente está falando ali de um teste na pequena unidade, na pequena coisa que você construiu, então na teoria não, é muito raro acontecer, tá bom? Alterar alguma coisa no desempenho. A gente pode ter, é mais comum no nosso teste end-to-end, no nosso teste onde a gente tem várias unidades integradas, mas é bem raro no unitário, mas pode sim acontecer, e se acontecer, ótimo, porque como eu expliquei para vocês, quanto antes a gente encontrar erros, melhor. Então, se o bug for encontrado, se a gente encontrar os erros, a falha no desempenho, mensagens de erros em teste unitário, perfeito. Porque o próprio desenvolvedor que desenvolveu vai encontrar o erro, vai corrigir o erro. Legal. Ó, o João mandou assim também, Grazi, geralmente eu faço os testes no Service, Controller e Repositório. Faz sentido testar também? Faz sentido sim, gente. Os unitários principalmente, tá? Vocês testem, faz sentido a gente testar em todas as partes, como eu disse, nas pequenas unidades. Então, faz sim muito sentido e deve ser utilizado. O Diego perguntou assim também. Como vocês procedem quando descobrem um bug com o software já sendo utilizados pelos usuários? O mundo explode. Basicamente. A gente corrige o mais rápido possível, tá? A gente chama de erro em produção. Quando a gente tem um erro em produção, é prioridade de todo mundo. Então, se a gente tem qualquer erro, principalmente aqueles que impactam o cliente, impacta financeiramente o cliente, ou o sistema para de funcionar. Então, assim, todo mundo para, a gente vai resolver esse problema, mas o desejo é que não aconteça, preferencialmente que não tenhamos erros em produção, mas a gente sabe que acontece em alguns casos específicos, e aí quando a gente encontra o bug já utilizado pelo cliente, já em produção, a gente corrige o mais rápido possível. Então a gente sobe o mais rápido possível, sobe em exceção, né? Eu já vi casos, por exemplo, quando é aplicativo, que a gente precisa subir, né? A correção ali na loja do iOS ou na loja do Android, do pessoal entrar em contato direto com a Apple e com o Google, falando assim, pessoal, a gente precisa subir essa correção agora. Assim, então, casos muito específicos, os assuntos até escalados para que seja feito de forma mais rápida. Então, assim, erro em produção é a atenção de todo mundo e a gente vai corrigir o mais rápido possível para que o cliente tenha o menor tipo de impacto. Legal. Ó, o Flávio perguntou assim também. O BDD, os testes são escritos via código ou é apenas uma metodologia? E aí eu vou juntar com uma outra já, rapidinho. Uhum. Desculpa. O Imagina. Luciano perguntou também se o Dev Júnior precisa ter uma noção e dominar também TDD e BDD. É uma metodologia, tá bom? Respondendo a pergunta anterior, né? Ela é uma metodologia utilizada, não é obrigatória, ali é muito mais um conceito, tá? E um Dev Júnior precisa, sim, ter a noção, né, do que é o TDD e do que é o BDD. Porque, como eu disse, o BDD hoje em dia já está sendo bem utilizado, o pessoal usa muito Gherkin, né, que é aquele tipo de escrita que eu falei para vocês, que é o dado que, quando e então, dado que eu faço alguma coisa, dado que eu tenho alguma coisa, quando eu faço uma ação, então eu tenho um resultado, é muito utilizado hoje em dia, então é bacana vocês entenderem ali, conhecerem um pouco do conceito, e o TDD é legal porque você utiliza nos seus testes unitários, tá? Assim, não é obrigatório, como eu disse, mas é bacana você ter uma noção, mas um Dev Júnior também vai pegando isso aos poucos, é coisa que o pessoal vai ajudando, teste unitário, todo mundo sabe que é obrigatório, assim, para todos os devs, então os devs ajudam os outros devs, a parte do BDD, o QA ajuda, a pessoa de produtos ajuda, e é isso, gente, foquem sempre que quando você é um Dev Júnior, pede ajuda em tudo, porque a gente está aqui, é isso, a gente tem os plenos e os sêniores aí para ensinar mesmo, para tirar as dúvidas, toda dúvida é válida, então é legal vocês terem uma noção, conhecer o conceito, e acho que eu passei bastante aqui, quer dizer, um pouquinho aqui do conceito para vocês, mas dominar não, dominar a gente vai pegando com a prática. Top, Grazi. E aí tem uma pergunta aqui que ela não é tão técnica assim, e é até legal ouvir de você a sua experiência, né? O Velela perguntou assim, ele falou que ele é formado em ADS, na verdade, nunca fez estágio, nunca trabalhou na área. Como ele pode iniciar no mercado como Dev Júnior, trainee? Aí se você quiser compartilhar um pouco a sua experiência, talvez, a sua trajetória aí. Acho que tem muita gente aqui na live ainda que não ingressou no mercado de fato, tá querendo começar, né? E às vezes poder ouvir de alguém que já está na área mais consolidada também pode dar algum caminho, algum insight legal. Hoje a gente tem muitas oportunidades bem legais assim para júnior. O mercado realmente está contratando bastante gente que ainda não tem a experiência, né?
mas já tem o conhecimento, que já tem algum curso, que faz bootcamps, que tira certificações. Então, hoje, gente, assim, abusem do LinkedIn, a gente tem muitas oportunidades bem bacanas. Falando um pouco sobre mim, como eu disse, eu comecei ali como Service Desk, não tem nada a ver com desenvolvimento, foi dando suporte mesmo, né, atendendo o telefone, e o pessoal falando, eu tô com problema ali no Outlook, tô com problema no Excel, tô com problema para fazer uma PST, né? Minha máquina tá muito lenta. Eu falo que assim, foi uma época tão traumática, porque era tanta ligação, que hoje em dia eu falo que eu não sei fazer mais nada dessa parte de pacote Office, né? Às vezes eu preciso fazer um filtro assim no Excel e dar erro no filtro, eu chamo meu marido e falo assim, eu não sei como fazer, porque realmente eu falo, gente, eu mexi muito com isso por um ano. Mas o que é bacana nas empresas, tá, gente? Acontece na maioria das empresas, são vagas internas. Então, quando eu estava ali atuando como Service Desk, tinham vagas internas para outras áreas, vaga como júnior em outras áreas. E assim, muitas pessoas vão evoluindo. Então, tinha uma vaga ali de executor de teste. É o começo, é o pequenininho ali. E aí eu consegui migrar dentro da própria empresa e fui migrando. Mas hoje a gente também tem grandes oportunidades assim, tá? Muita oportunidade no LinkedIn, muita gente contratando pessoa júnior, né? Pessoa que realmente ainda não trabalhou, que não fez um estágio. Mas só que assim, tenta montar um portfólio bacana também no momento da entrevista, alguma coisa que você montou, algum programa ali pequenininho. O que foi que você fez que também ajuda muito no seu processo seletivo, ajuda bastante para você encontrar vagas. Show de bola, Grazi. Obrigado. Vou pegando aqui nossa última pergunta, então. É a do Leandro. Ele pergunta assim: tenho uma dificuldade em entender quando é um erro ou uma falha. Como consigo diferenciar? Olha só, um erro é um pouco complexo de explicar. Também a diferença, porque é muito parecido, né? Te deixei uma cabelo da final, desculpa, viu? Deu uma. Como que. As palavras que é difícil, né? Deixa eu ver se eu encontro uma palavra aqui boa para explicar para vocês essa parte. Porque realmente é um feito muito parecido. Porque aí deixa eu pensar em um exemplo. Bem, um exemplo meio prático, tá bom? O erro, normalmente, é algo que o usuário fez de errado, tá bom? A falha, ela é uma falha sistêmica. Então, a gente tem um bug no sistema, tipo, a gente fez o código errado ali, né? Subiu errado, ela é uma falha no sistema. O erro, normalmente, é o usuário que fez alguma coisa errada. Ele colocou alguma informação errada no sistema. Colocou uma letra onde não era permitida. Às vezes, a gente também acaba não escrevendo o que é proibido, o que não é, né? Então, assim, ali existe uma falha também que não é uma falha do código, é uma falha da especificação. Mas assim, o erro, ele normalmente é humano. Ele é um erro, a pessoa que realizou. A falha, ela é uma falha sistêmica. Então, ele é um bug mesmo, algo que a gente tem que corrigir no sistema para que o sistema deixe de se comportar daquela forma. Deu para entender? Acho que deu. Eu entendi pelo menos, pessoal. Bem legal. Grazi, queria te agradecer aí, agradecer também ao Vitor aí, que foi o nosso intérprete. Mas eu agradeço muito a presença de todo mundo. É muito bacana entrar o pessoal que conhece muito aqui tecnicamente, tem muita coisa para agregar. Se tiver dúvida de qualquer coisa, me chamem no LinkedIn, mandem mensagem. Se eu não souber responder, eu vou procurar alguém que saiba. E é isso, conte com a gente, né? Conte com a Dil, conte com o Banco Pan e obrigada de verdade. Valeu, gente. Valeu, Grazi. E, pessoal, até a próxima, então. Como ela disse, temos mais mentorias. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá na nossa aba dentro do Bootcamp de mentorias, que vão ter todas as datas. E lembrando também que as mentorias ficam salvas. Então, caso você não tenha assistido ela completa, chegado mais tarde, você pode ali ver depois também e até se programar para as próximas já. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, obrigado, gente. Valeu, Grazi. Valeu, Vitor. E até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau, gente.